Sejam bem-vindos ao canal Saber Nerd. Hoje você vai aprender sobre todos os eventos que levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República, destituindo Dom Pedro II do poder. Fique aqui para conhecer mais sobre a história e os personagens que marcaram e mudaram o destino da República Federativa do Brasil. Se você gosta deste tipo de conteúdo, então curta, compartilhe e ative o sininho, para podermos levar mais conhecimento a todos. A República Federativa do Brasil foi instituída através do Decreto número 1, editado pelo Governo Provisório, em 15 de novembro de 1889, reunindo todas as províncias para constituir os Estados Unidos do Brasil. O documento também pedia claramente a divisão do território por governo local, contrário ao novo regime, e estabelecia normas gerais para a regulação dos Estados Federais. Este fato marcava o fim do Segundo Reinado e da monarquia constitucional parlamentarista, iniciando a nova fase política brasileira. A crise do Segundo Reinado começa com a sucessão do trono do imperador do Brasil, Dom Pedro II, que não tinha filhos homens. Sua filha, a princesa Isabel, sucessora direta ao trono, era casada com Gastão de Orleans, o Conde d'Eu, de origem francesa, o qual não era bem visto pelo povo, e ainda havia a possibilidade do Brasil ser governado por um estrangeiro, potencializando a crise monárquica. A questão militar, a questão religiosa e a questão social foram decisivas e responsáveis pela queda do Império e a proclamação da República. A questão militar começa desde a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, que teve como participantes na linha de frente os negros, os quais ao voltarem para casa não foram forreados. Dentre as importantes figuras envolvidas no conflito, destaca-se o Marechal Deodoro da Fonseca, que participou ativamente da Guerra do Paraguai sob o comando de Duque de Caxias. Ao fim da guerra, os militares não se viam prestigiados por serem renegados a um segundo plano da esfera de poder, e não podiam expressar-se sobre política. Seus vencimentos eram muito baixos e sentiam-se desvalorizados nos critérios de suas promoções. Em 1883, um projeto de lei sugere a obrigatoriedade na arrecadação do Montepio Militar, que era um tipo de pensão militar à época, o que desagradou aos militares, sendo essa ideia logo descartada. A questão religiosa ocorreu porque a Igreja era ligada ao Estado e toda a ordem papal deveria ser confirmada por Dom Pedro II, o que era conhecido como Beneplácito Régio. O Papa passou a não admitir a maçonaria dentro da Igreja e mandou afastar os maçons, o que foi atendido pelos bispos de Belém do Pará e de Olinda, mas não foi aceito pelo imperador, que determinou a prisão dos sacerdotes. Duque de Caxias intercede e consegue a liberdade aos religiosos, mas a frustração do clero com a família real fica evidente. A questão social recaía sobre o fato de que a libertação dos escravos pela Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888, não previa indenização aos latifundiários, fazendo que a família real perdesse o apoio desta classe, já que os custos arcados com a compra dos escravos seriam amortizados pelos seus donos, sem intervenção dos cofres públicos, além de arcar com os salários dos novos empregados. Outros fatores influenciaram todo o processo político, como o Manifesto Republicano de 1870, que era um documento que criticava a centralização do poder e responsabilizava a monarquia pelos problemas do país, o qual exigia também o modelo federalista para o Brasil. Este documento indicava a república em contraponto ao regime vigente. Em 1870 foi criado o Partido Republicano e em 1873 foi criado o Partido Republicano Paulista. Porém, suas ideias não foram amplamente aderidas pela sociedade,
nem houve tanta representatividade no governo até 1889. Ainda para intensificar a insatisfação popular, a Lei Saraiva foi aprovada em 1881. Ela instituiu o voto direto e reduzia drasticamente o número de eleitores, excluindo a participação da população na vida política do país. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Clube Militar criado em 1887, posicionando-se de forma contrária em uma carta enviada à Princesa Isabel na utilização de militares na captura de escravos foragidos. Os militares e a ala intelectual eram favoráveis à implantação da República no Brasil, tendo como orientação o movimento filosófico do positivismo de Augusto Comte. Para que a monarquia conseguisse sobreviver diante de tantos fatos que causavam opressão ao regime imperial, o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, tentou implantar reformas mais liberais em 1889, mas foram vetadas por políticos conservadores da Câmara Geral. O movimento que visava proclamar a República foi antecipado do dia 20 para o dia 15 de novembro, devido a boatos que Deodoro da Fonseca seria preso a mando do imperador, junto com o tenente-coronel Benjamin Constant, um dos articuladores da proclamação da República. No mesmo boato, ainda dizia que o desafeto político do Marechal, o Sr. Gaspar Silveira Martins, seria o novo presidente do Conselho de Ministros. Deodoro da Fonseca, com o apoio do Exército, marcha em direção à Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, e lá proclama a República no dia 15 de novembro de 1889, ainda tentando manter, sem sucesso, o imperador Dom Pedro II no poder. Em seguida, o general Floriano Peixoto dá voz de prisão ao Visconde de Ouro Preto, no Paço Imperial. O Barão de Ladário foi o único ferido ao resistir à prisão do presidente do Conselho de Ministros. A proclamação da República foi aprovada sem votação, sendo redigida na Câmara dos Vereadores pelo vereador do Rio de Janeiro, José do Patrocínio. Após os fatos concretizados, o imperador que voltava de Petrópolis recebeu uma carta do Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro em que comunicava a instalação da República e determinava o exílio da família real. No dia 17 de novembro, a corte parte para o exílio na Europa, sem que ninguém da corte fosse ferido, haja vista o respeito que Deodoro da Fonseca tinha em relação ao imperador Dom Pedro II. A articulação para implantar a República foi mais restrita à ala intelectual da sociedade. As classes mais humildes eram favoráveis à família real. O povo, no entanto, assistiu a todo o desenrolar dos fatos de forma alheia e passiva. A implantação da República teve os seguintes resultados. Acabou com o voto censitário, dando o direito de voto aos maiores de 21 anos e alfabetizados. Estabeleceu o federalismo com o governo descentralizado. O Estado passou a ser laico, ou seja, a Igreja não era mais ligada ao Estado, e o sistema presidencialista de governo é adotado. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e clique no link da descrição para conhecer outros vídeos do canal Saber Nerd.